pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou mostrar a montagem de um bolo de 30 fatias recheado com nata, morango e coco. Eu sei que vocês adoram na prática como fica o passo a passo e também vou te contar quanto custa para produzir um bolo como esse e como pode calcular o preço aí na sua confeitaria. Eu sempre digo que a confeitaria não é só bater massa e rechear. É saber calcular, é também saber precificar, valorizar o nosso trabalho. Então fica comigo até o final que eu vou abrir os números e falar sobre lucro também. Bom, gente, então vamos à montagem desse bolo. Eu já vou falar para vocês o tamanho, que vocês sempre acabam me perguntando. E o tamanho desse bolo retangular é 20 por 30 centímetros, tá? O bolo, como eu falei para vocês, o recheio é de coco, nata e morango, tá? E são recheios que são bem pedidos e um recheio bem suave. Inclusive, esse recheio é um recheio assim, como que eu vou falar? É um recheio bem comum, assim, não é um recheio tão sofisticado, é um recheio bem comum, tá? Eu vou falando pra vocês como que eu faço, assim, pra eu calcular um bolo desse. Vou dizer também o tempo, assim, que eu levo pra eu conseguir produzir um bolo desse. Bom, gente, massa e recheios eu levo em torno de 1 hora pra eu fazer, né? Bato a massa, coloco no forno e já faço os recheios. Aí, tu vai deixar esfriando pra depois tu montar o bolo. Entre montagem e decoração, eu levo 1 hora também. Geralmente, meia hora ou até menos 20 minutos para montagem do bolo. E depois, mais uns 20 ou 30 minutos para eu confeitar um bolo desse. Ou seja, eu levo 2 horas para eu produzir esse bolo, tá? Claro que depois tem a parte da limpeza, mais outras coisas, né, gente? Mas para produzir mesmo o bolo é em torno de 2 horas. Eu calculo por partes e eu calculei a parte da massa primeiro, tá? Tudo pesado em gramas, deu R$ 10,30. O recheio é a parte mais cara desse bolo, que deu R$ 37,27. A cobertura, que foi com glacê, deu R$ 16, tá? Então, o custo total deu R$ 63,63, tá? Mas aí eu tenho que adicionar a parte dos gastos invisíveis, que deu R$ 12,55, tá? Então, esse foi o meu gasto para eu fazer. No caso, eu tenho que somar tudo isso para eu ver quanto, de fato, eu gasto para produzir um bolo de 30 fatias como esse. Bom, gente, então, contando com o tempo que eu levo, que é 2 horas, é claro, como eu falo para vocês, fica a parte ali da limpeza, né, da cozinha ali que tu suja. Vamos supor, então, que tu gaste 3 horas para produzir esse bolo. Sendo que a gente nunca tá produzindo um único bolo. Às vezes tem um bolo só de encomenda, mas geralmente tu tá produzindo mais outras coisas, né? Tu está ali fazendo recheio para mais bolos, tu está batendo massa para mais outros bolos. Então, nunca é para um único bolo. Então, a gente nunca pode, assim, pensar no lucro somente do bolo. Pensa no lucro, assim, do teu dia trabalhado, né? Com outras encomendas somadas, para te ter uma noção, assim, de faturamento, né? Que eu falo de faturamento no teu trabalho. Bom, gente, olha só, eu mostrei somente a montagem desse bolo para vocês, tá? É claro que tem a cobertura, que eu falei também, né, ali no vídeo. E eu molho ele com uma caldinha de água com açúcar, como vocês já me perguntam, Tati, como que eu faço para molhar o bolo? E é isso, gente, tá? Que é assim que eu molho, com uma caldinha que eu faço com água e açúcar. Bom, gente, a bolo prontinho, eu coloco o bolo, monto ele, como eu disse, uns 20 a 30 minutos eu levo, monto, para depois gelar e depois eu confeitar o bolo. E aí que eu somo esse tempo que eu levei para fazer. Vocês entenderam? Como eu falei no vídeo aí, eu calculo o meu bolo por partes. O meu bolo, ele ficou no valor de R$ 76,18, o gasto total. Entre massa, recheios, cobertura e também a parte dos gastos invisíveis, aqueles gastos que a gente assim, não sabe bem diretamente assim quanto que gasta, gasolina, né, produto de limpeza, toda aquela parte ali ficou também, né, foi tudo calculado.
eu uso o ChatGPT para eu calcular os bolos, tá? O ChatGPT, gente, nada mais é que a inteligência artificial que tu baixa no teu celular mesmo. É um aplicativo gratuito e eu já ensinei aqui no canal esse vídeo. Até vou deixar o link aqui abaixo para quem quiser ir lá aprender, né? Como calcular. Eu ensinei o passo a passo naquele vídeo para te ir lá aprender a calcular. E aí, então, gente, na minha tabela, esse bolo, ele está custando R$210, tá? A minha margem de lucro, ela é quase 3, aquela margem de lucro que tu multiplica por 3. Só um pouquinho abaixo, porque se eu fosse multiplicar por 3 mesmo, ele daria 228, tá? E aí eu cobro um pouquinho a menos, tá? Então, vou falar pra vocês quanto que ficou o meu lucro total para eu produzir esse bolo, que deu R$76, né? 210 é o valor que eu cobro na minha tabela, menos 76. Então, o meu lucro ficou em R$134 para eu fabricar esse bolo, tá? Eu acredito pra mim que é um bom lucro, né? Tu pode trabalhar com essa margem de multiplicar por 3. Iniciantes, tu pode também multiplicar por uma margem de lucro de 100%, né? Que tu multiplicar por 2. Mas aí, gente, é para iniciante mesmo, né? Porque se tu já trabalha, eu acredito que essa margem, a margem de lucro multiplicada por 3 é uma margem boa, porque ela cobre bem o teu custo e ainda cobre o teu tempo de trabalho, tá? Então, gente, fica a dica, aprenda a calcular os gastos, saber de fato quanto tá lucrando para te trabalhar e valer a pena o teu esforço, né? O teu conhecimento de tu colocar a tua entrega nesse produto. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aí, deixa um comentário e até o próximo vídeo. Beijão!